Quero começar falando do Barcelona, que depois da turnê pela Ásia, o Beckler, terminou a sua pré-temporada com mais uma bela exibição, né? Goleada pra cima do Como para levantar o tradicional troféu Juan Gamper. Vitória por 5-0 e bela exibição novamente do Barcelona, não é isso, Beckler? Isso, começa como termina, né? Começa a temporada como terminou a última. Poucas novidades mesmo assim da forma de jogar e tal, linha lá em cima, linha de impedimento. Dá para ver que os adversários já entram em campo sabendo exatamente o que querem fazer contra essa linha de impedimento. Os primeiros 15, 20 minutos o Como ficou impedido 5 vezes, tentando fugir da linha de impedimento do Barcelona, e depois disso a forma de jogar do Barça foi realmente muito, muito intensa para o que o Como podia fazer. De jogo, assim, o que chama atenção, acho que o extra-campo chama mais atenção do que o que foi o jogo, que o Lamine tá cada vez mais rápido e mais forte, cara. Assim, eu vi o Lamine ao vivo em loco depois de 2 meses e meio e realmente a sensação é de que tá cada vez mais com corpo de adulto, pronto para jogar contra os adultos, colocando na frente, ganhando no corpo, ganhando divididas, finalizando muito melhor também. Então, pinta uma temporada ainda melhor do que foi a última, do agora maior de idade Lamine Yamal. Fora isso, o Rashford talvez comece a Liga como titular, porque o Lewandowski está lesionado, e o Ferran Torres ainda tem algum desconforto, sobrecarga muscular e tal, jogou ontem só o segundo tempo. E o Rashford até fez um bom primeiro tempo, perdeu um gol sem goleiro, mas de resto foi muito bem. Então pode ser que comece como titular. Agora, o que chama atenção mesmo é o extra-campo. É um amistoso para apresentar o time para a torcida. E aí a gente teve, para começar, 2 camisas 1. O Ter Stegen foi apresentado com a 1, como sempre, mas o João Garcia também foi apresentado com a 1 e jogou. O Pedri foi apresentado como capitão. Só que o Barcelona tem 4 capitães. E foram apresentados 5 capitães. Se você tem 2 camisas 1 e 5 capitães, me parece que o Ter Stegen vai sendo colocado muito, muito, muito na porta de saída. Só que lesionado, dificilmente alguém vai pegar no mercado de verão agora, né? Bem provável que se for sair, saia depois. E a torcida perdoou o Ter Stegen. Mostra que a vida real é muito diferente da vida da internet. Você entrava em qualquer publicação do Barcelona, eram muitos insultos em todos os idiomas possíveis ao Ter Stegen. E depois, quando você vai ver no estádio, foi aplaudido pelos torcedores, falou que agora é bola para frente. O João Laporta também falou que ele foi muito bem atuando como capitão no discurso dele. Então, perdão para o Ter Stegen e festa pela forma com que o time jogou. Então. Termina a temporada passada, só um pitaco nisso que o Beckler falou do Lamine, né? E termina a temporada, não, termina o jogo contra a Inter de Milão. E eu falei a gente estava conversando ali na resenha, né? Eu e o Beckler. Eu falei, Beckler, não se preocupe, porque esse Barcelona, se mantiver essa base, né? E aí eu estou falando do seu Pedro, eu estou falando, óbvio, do Rafinha, do Lamine, o Barcelona vai te levar muito longe na Liga dos Campeões nas próximas temporadas, porque é um time pronto, cara. E assim, de uma certa forma, não vencer e não ter ido para a final da Liga dos Campeões, me parece que pode ser um combustível a mais para os caras focarem em ser um objetivo em comum para que o Barcelona chegue lá. E se esse Barcelona tiver bem fisicamente, focado pelas peças que tem, é um dos times, se não o time a ser batido nessa temporada. Acho que o time ainda é o PSG. Mas o Barcelona, certamente, né? Foi o segundo melhor time por isso aqui, né? E ficou faltando o que o próprio Laporta já disse, né? Já brincou falando, tomara que a gente enfrente o PSG para a gente entender quem é o melhor time do futebol europeu. Tomara que isso aconteça nessa temporada, o Laporta falou, e eu torço para que aconteça, não na primeira fase, mas talvez na primeira fase como um primeiro confronto que se repita lá na frente. Acho que depois a gente pode analisar o mercado do Liverpool, o mercado do Bayern de Munique e talvez o Arsenal ali, e Real Madrid, como sempre, a gente tem que colocar. Mas o Barcelona, eu tô muito interessado, já falei com o Beckler algumas vezes aqui no ar, né? Nesse Rashford versão Barcelona. Não esperava ele começar jogando como 9, e aí é por esses fatores que o Beckler trouxe, dos outros dois, da posição, mas estou interessado porque o Rashford motivado e com um time que não precise dele. Uma coisa é o Rashford ser a estrela da companhia, outra coisa é o Rashford ser um cara motivado para ser mais um. Eu acho que ele pode ser um coadjuvante com noites de protagonista. Perdeu um gol ontem. Ele não jogou mal, ele não joga mal, né, Beck? Mas o gol que ele perde. É incrível, né? E assim. Muito boa, né? Assistência.
A jogada da assistência do gol do Rafinha, primeiro dominando a bola de costas antes do meio campo, né? Saindo da posição de 9, depois retomando a posição para passar para o Rafinha. É isso, é um cara de muita explosão, né? E como esse time é um time de muita explosão também, de muita velocidade, o encaixe realmente é muito bom. E aí, como não tem um elenco muito grande, você ter Rafinha pode jogar nas duas pontas, o Ferran pode jogar de ponta e pode jogar de 9, outro segundo atacante. Você tem o Rashford que pode jogar nas 3. Você fica sem tantos jogadores assim, então você não vai ter gente encostada, mas com todo mundo podendo ajudar, então os jogadores acho que sempre alertas, ativos. Eu só tenho o ponto da defesa, realmente. Competir com uma defesa que tem uma média de gols que o Barcelona teve na temporada passada, não dá. Assim, dá porque deu, né? Ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou todos os títulos daqui, só que fez 2 grandes jogos contra a Inter e tomou 7 gols. Assim, pelo que jogou o Barcelona, pelo que jogou a Inter, não era normal que terminasse 7-6 aquela eliminatória, porque o Barcelona acho que jogou melhor do que a Inter. Só que é muito vulnerável. Se essa temporada for menos vulnerável, só que não deu nenhuma amostra ainda que será, porque continua com a linha lá em cima, teve um jogo na Coreia do Sul que foi 7-3, ou no Japão, agora não lembro, acho que foi contra o Seul. Foi um 7-3. Tomar 7-3, ainda que seja, tomar 3 gols, ainda que seja numa pré-temporada contra um time da Coreia do Sul, é muito, porque todo mundo já sabe como atacar o Barcelona. Então, tem que estar mais atento, fisicamente melhor, pressionar melhor. Tem que ter um goleiro também que salve mais, porque Chesney é um goleiro correto e não muito mais do que isso, mas vai precisar se defender muito melhor para competir. E perdeu o Iñigo Martínez, né? Que foi titular da zaga na última temporada. O Barcelona enfrenta também questões gestoras para esse início de temporada, né? Uma delas, fair play financeiro para inscrição de jogadores. Mas eu queria começar falando, Beckler, sobre a situação do Camp Nou, né? Sobre o regresso do Barcelona ao seu estádio. Ele segue em risco de ser adiado? Porque o Barça segue contra o tempo aí para conseguir todas as licenças necessárias, né? É isso. Na semana passada tinha uma boa notícia que a prefeitura entendia que se as obras fossem feitas no ritmo que elas estavam, se fossem avançando como deveria, que em setembro a licença para a primeira ocupação chegaria. O Barcelona já tem licença para atividade, ele pode jogar lá, mas ele não tem licença para ocupar o estádio. Então ele teria essa licença para ocupar, tempo de jogar contra o Valência. Só que ontem a Rádio Raku aqui deu a notícia que um órgão que chama ECA, que tem a ver com ecologia, meio ambiente, enfim, tem a ver com a sustentabilidade do estádio, ainda tem 200 pontos sob necessidade de melhora do Barcelona dentro do estádio. Então é muito difícil que se fala aqui que até dia 14 de setembro esses 200 pontos estejam solucionados. Falam que não é nada complicado, mas que é trabalhoso de fazer. E o Barcelona tem 11 dias, no dia 21, agora são 10 dias já, no dia 21 de agosto ele precisa informar a UEFA onde ele vai jogar a primeira fase da Liga dos Campeões. E não dá para jogar os jogos do Campeonato Espanhol no Camp Nou e os jogos da Champions em Montjuic, porque a operação para você levar todo o material de um estádio para o outro, para os fornecedores de bar, de limpeza, para irem de um estádio para o outro, não tem jeito. Então, se for jogar Champions em Montjuic, vai ter que jogar o Campeonato Espanhol também em Montjuic, pelo menos até janeiro. E é tudo que o Barcelona não quer, porque é pagar aluguel, porque é difícil do sócio pagar para ir, porque tem um tanto de inconveniente, rende menos dinheiro, no Camp Nou tem uma loja muito maior, então é muito melhor que se joga no Camp Nou. Semana passada estava quente, essa semana está frio, aí daqui a pouco pode ser que esquente de novo. Vamos ver até o dia 21, até semana que vem, o que é que eles vão conseguir fazer. O Barça já tinha solicitado à La Liga que pudesse fazer os 3 primeiros jogos do Campeonato Espanhol fora de casa, né, para reestrear no Camp Nou na 4ª rodada em setembro, como você lembrou aí, contra o Valência, e essa previsão pode estar em risco se o Barcelona não conseguir essas licenças para o público tá lá, né? Segundo o Marca, nesse início de reabertura do Camp Nou, ele estaria apto a receber cerca de 27 mil torcedores, porque aí as arquibancadas ainda estão em obra. Terminada essa construção, o estádio vai poder receber 105 mil blaugranos, vai voltar a ser um colosso. Temos aqui superchats, ainda falando sobre Barcelona. O Brenex pergunta: Marcelo, você não acha que o Barcelona perdeu uma grande oportunidade de mercado em não contratar o Chesco para o lugar do Lewandowski, de quase 37 anos? Não, custa 100 milhões de euros. O Barça não tem essa grana para contratar. Sem contar que ainda tem o Lewandowski essa temporada, né? Então, o Lewandowski está ocupando o espaço de um atacante e o salário de uma estrela. Era uma renovação automática, não tinha como não fazer. E tem no reserva já que é o Ferran Torres. Para a próxima temporada,
acho difícil que o Ferran seja promovido ao grande atacante do time, que vai te dar 40 gols por ano, mas para a próxima temporada, sim, precisa contratar. Se o Chesco tivesse sido comprado por 15 milhões de euros pelo United, ou por quem fosse, aí sim era uma grande oportunidade de mercado. Um atacante que custa 90 não é uma oportunidade de mercado. É porque eu vejo assim, até falei isso com o João esses dias numa reunião nossa aqui de pauta e tal. Com as movimentações dessa janela de muitos centroavantes sendo adquiridos, né, e firmando grandes contratos longos, o Barcelona daqui a 1 ano, quando encerrar o contrato do Lewandowski, pode ficar em apuros, né, para buscar algum centroavante, porque todos eles vão estar com vínculo longo pela frente. Mas o Barcelona tem a capacidade de fazer esse tipo de contratação hoje, de brigar com um time que vai pagar 75 a 100 milhões de euros? Não, hoje acho que ainda não. Hoje acho que ainda não. Por enquanto contratou o João Garcia só, né? Gastou 25 milhões na janela. Temporada passada gastou nem entra 60 nessa conversa. no Dani Olmo. Mas a para a conversa do próxima Barcelona temporada é garimpar, né? Hoje. Aí a próxima... essa está sendo considerada uma temporada de renovações, né? Renovou Rafinha, renovou Pedri, renovou Lamine, vai estar renovando Frenkie de Jong, renovou Pau Cubarsí. Então é uma temporada de você garantir o que deu certo por mais tempo. A próxima temporada deve ser uma temporada de contratações. É bem possível que, se voltar a jogar no Camp Nou e ele tiver capacidade para mais 60 mil pessoas, a renda que já vai vir do Camp Nou, que ajude os novos patrocínios também, a que o Barcelona possa brigar. Isso que você falou, Otávio, sobre a dança das cadeiras dos atacantes, o que pode acontecer é, daqui a pouco, ter um grande atacante e nenhum time precisando, o que deixa ele mais barato para o Barcelona. Todos os times já contrataram, nenhum time vai contratar, sobrou um atacante aqui, você vai lá e pega num clube médio bem mais barato do que o mercado inflacionado de 100 milhões que a gente tá vendo por aí. Esse cara precisa aparecer e normalmente aparece, né? Como foi com o Gyökeres agora, outro que acabou de ser contratado, enfim. E o Gyökeres foi barato. Né, que tá prestes a sair. Já falei isso uma vez, o Gyökeres foi barato perante esses valores que estão sendo praticados aí. E você tem outros times também entrando com valores absurdos, e por isso que eu pergunto do Barcelona. Por exemplo, quem diria que o Galatasaray teria aí na casa dos 70 milhões de euros para fazer uma contratação do Osimhen? Então, quer dizer, o Barcelona começa a brigar não só com o que a gente já imagina da elite financeira do futebol, mas outros que estão fazendo esforços. Inclusive, se a gente for pegar em outras posições, clubes aqui em Portugal, o Benfica não pagaria 30 milhões de euros no Richard Hughes até outro dia. Então, assim, o mercado está se inflacionando de um jeito que é por isso que me preocupa um pouco essa situação do Barcelona, que vai ter que desembolsar para competir. Não só no mundo, na Europa, mas no Brasil também, né? Tá tudo inflacionado. Você quer comprar um bagre? Tá caro.